Bom, pessoal, então hoje eu vou falar a respeito da hiperidrose primária. Primeiro, é importante dizer que é uma doença extremamente comum. Tem uma incidência de mais ou menos 3% da população mundial. Então, por exemplo, aqui em Brasília, nós temos 3 milhões de habitantes. Então, quase 100 mil pessoas, 90 mil pessoas mais exato, têm hiperidrose. Então, isso é comum. E o que que é a hiperidrose? A hiperidrose é um hiperestímulo do sistema nervoso simpático que é responsável pelo suor. Se tem esse hiperestímulo, a gente tem um suor excessivo. E o problema disso é que esse suor traz um prejuízo social extremamente importante para os pacientes. Prejuízo emocional, prejuízo profissional. Às vezes tem pacientes que trabalham digitando, soam tanto a mão que não consegue, ou escrevendo, molha o papel. Isso são sintomas e sinais comuns que os pacientes nos referem. Então, o que que acontece? Para que a gente considere fazer o controle desse suor, existem várias modalidades. Entretanto, é importante ressaltar que só a cirurgia é um tratamento curativo. Por quê? A gente tem possibilidades de antitranspirantes específicos, a gente tem a possibilidade de toxina botulínica, a gente tem a possibilidade de medicações orais. Entretanto, o que que é importante ressaltar? O antitranspirante específico, ele é caro, parou de usar, geralmente volta. O medicamento oral, ele tem uma alta taxa de controle, entretanto, ele traz sintomas colaterais que às vezes impedem o contínuo uso desse medicamento. Obviamente, se parar de tomar a medicação, vai voltar a suar. E o principal efeito colateral é a boca seca, ou seja, é um medicamento anticolinérgico que ele bloqueia o suor, bloqueia toda a parte de umidificação da mucosa. Então, os pacientes referem muito à boca seca. Então, isso é um dos principais fatores para descontinuar a medicação. O outro, que é muito falado, a toxina botulínica. O que que acontece com a toxina botulínica? Ela tem o controle da doença? Com certeza. Só que qual é a dificuldade? Principalmente a nível de serviço público. A toxina botulínica ou privado, ela é cara, é dolorido, porque serão várias injeções nos locais onde tem esse excesso de suor, e ela dura por 6 meses. Então, a cada 6 meses, para o resto da vida, o paciente vai ter que custear com a toxina, vai ter que sentir as dores dessas aplicações e vai ter que manter isso de forma contínua o resto da vida por 6 meses. Então, invariavelmente, isso impede que o paciente controle a doença através dessa modalidade. Agora, sobre a simpatectomia, que é o nome da cirurgia para o controle da hiperidrose. Eu, lá no início, mencionei que o problema é uma hiperestimulação do sistema simpático. E o sistema simpático, ele nasce no tronco medular e ele desce através do tórax e emite vários nervos periféricos. Então a gente sabe, depois de muitos estudos, quais são os determinados nervos que fazem o suor naquelas determinadas localizações. Então, para isso, a simpatectomia, ela é feita por uma cirurgia por vídeo através do tórax, dos dois lados, no qual a gente busca fazer o bloqueio da transmissão nervosa nessas regiões que são mais comuns da hiperidrose primária, que são crânio-facial, axilar, palmar e plantar. Então, a gente bloqueia os nervos nessas regiões para que não tenha o hiperestímulo de suor. Isso é feito, antigamente, era feito através da secção do tronco simpático. O que que acontece? Uma vez feito a secção do tronco simpático, a nossa chance de reversão é zero, praticamente nula. Hoje é feito a ligadura desse tronco simpático através de clipes. E existem diferentes clipes: clipe metálico, clipe de polipropileno, como o Hemolock, que causam o mesmo efeito. No entanto, dos clipes, por exemplo, o Hemolock é um clipe que ele tem uma compressão que bloqueia o estímulo nervoso
Entretanto, ele ainda preserva por um tempo a vasa nervorum daquele ramo que foi ligado. Se isso acontece, a gente tem uma taxa de reversibilidade existente. Só que a taxa de reversibilidade, ela varia de acordo com o tempo que a gente vai tirar esse clipe. Ou seja, se a gente tira esse clipe muito cedo, a gente tem uma alta taxa de reversibilidade. Se vai tirar esse clipe depois de anos, a chance de reverter é menor. E por que que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte fato: existe um efeito colateral que é extremamente temido pelos pacientes, que se chama hiperidrose compensatória. O nome é autoexplicativo, ou seja, o paciente ele para de suar naquelas regiões que trouxe ele até a cirurgia e ele agora, de forma compensatória, começa a suar em outra região do corpo. Onde essas regiões? Geralmente é no tronco anterior, posterior e nas coxas, na virilha. E às vezes a gente tem uma hiperidrose compensatória severa, no qual o paciente prefere que volte a suar naquelas regiões localizadas, por exemplo, na axila, do que suar o tanto que ele está suando no tronco. Mas depois de vários anos, a gente entendeu que a hiperidrose compensatória, ela vem de acordo com o nível no qual a gente vai fazer o bloqueio da cadeia simpática. Ou seja, se a gente quer bloquear o suor da face crâniofacial, é indicado que a gente bloqueie lá no gânglio 2, no T2, é muito alto. Para a hiperidrose axilar e palmar, a gente praticamente bloqueia o T4, quarto nível, que é mais embaixo. A gente sabe que o T2, ele tem uma alta possibilidade de trazer como consequência a hiperidrose compensatória. E quando essa hiperidrose compensatória vem, ela é grave. É uma hiperidrose compensatória que traz um prejuízo social importante para o paciente, ao nível de quando ele suava antes localizado só na face. E, obviamente, se a gente fez essa cirurgia explicando tudo isso para o paciente com os clipes, uma vez que o paciente, depois da adaptação cirúrgica, não gostou, não teve uma boa adaptação à hiperidrose compensatória, iniciou o tratamento medicamentoso para tentar controlar a hiperidrose compensatória e não foi efetivo, a gente deve considerar retirar os clipes. Agora, a grande maioria dos pacientes tem hiperidrose axilar e palmar. Para hiperidrose axilar e palmar, a gente faz no nível 4. Mesmo assim, a gente tem sim o risco de hiperidrose compensatória. Até 30% dos pacientes podem desenvolver hiperidrose compensatória. Mas aí, por que que os pacientes procuram essa cirurgia? Pelo seguinte fato: esses 30%, ou seja, 3 pacientes a cada 10 terão hiperidrose compensatória. No entanto, essa hiperidrose compensatória, ela vem muito próximo da normalidade quando ela vem. Ou seja, se o paciente que fez a simpatectomia está numa atividade física ao lado de quem não fez, ele vai ter um suor para termorregulação, para controle da temperatura do corpo. A pessoa que não operou vai ter. Então, geralmente, quando a gente faz no nível 4, essa hiperidrose compensatória, ela tem uma incidência de 30%, que não é baixa, só que quando ela vem em níveis muito próximos da normalidade. E quando vem um pouquinho aumentado, geralmente com dose baixa medicamentosa, a gente consegue controlar essa hiperidrose compensatória e o paciente para de ter aquela hiperidrose localizada que traz prejuízo e controla a hiperidrose compensatória dele. É por isso, obviamente, que essa cirurgia é tão comum. Porque se fosse hiperidrose compensatória grave e severa para todos os pacientes, nem existiria cirurgia. Agora eu tenho que deixar claro que a hiperidrose que é feita, a cirurgia que é feita para hiperidrose craniofacial, que é lá no nível 2, essa cirurgia tem uma alta possibilidade de ter a hiperidrose compensatória. E eu vou além. Existia antigamente o relato da síndrome de Horner, que é a gente fazer o bloqueio tão alto da cadeia simpática que pode bloquear parte do gânglio estrelado,
que traz uma síndrome que cai o olho, que tem problemas na mobilidade do membro e assim por diante. Só que hoje a gente já sabe que não pode ligar tão alto, a gente liga mais baixo. E com futuras intervenções para isso. Hoje a gente já está executando o que a gente chama de simpatectomia robótica. Na simpatectomia robótica, o que que a gente procura? A gente procura não bloquear a cadeia simpática, e sim bloquear apenas o que a gente chama de pré-ganglionar, nervo pré-ganglionar e nervo pós-ganglionar. Dessa maneira, a gente sabe que a gente está fazendo uma simpatectomia super seletiva. Assim, a gente reduz ainda mais a chance da hiperidrose compensatória. Mas por que que é feita no robô? Porque o robô, a gente tem uma condição de visão extremamente superior ao vídeo. Então, com o robô, a gente consegue localizar, consegue identificar com muita clareza onde está o gânglio, onde está a sua parte pré-ganglionar e onde está a sua parte pós-ganglionar. E a cirurgia se dá para bloquear apenas a parte pré-ganglionar e pós-ganglionar, que já foi descrito na literatura há vários anos, e essa cirurgia tem o nome de ramicotomia. Entretanto, ainda é muito pouco é, feita, mas nós já estamos fazendo essa cirurgia com um resultado extremamente favorável, tendo nenhum caso de hiperidrose compensatória até então. Então, essa é uma possibilidade, é uma evolução, com certeza, da nossa área, principalmente nessa área da hiperidrose. Então, eu fico à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida, a respeito do tema que traz tantos mitos.